Prepare-se para uma semana de fortes emoções, sacrifício e perdão. Sinan vai morrer ao salvar a vida de Sule e Hassan, depois que Sule, em fuga desesperada atrás de Sengiz, coloca a vida do próprio filho em perigo. Zeynep vai perdoar sua mãe Kahid pela mentira sobre a suposta morte de Turna. Depois disso, Zeynep terá uma conversa linda e sensível com Turna e é através dela que a criança também vai perdoar a avó, deixando claro que não está mais com raiva e que voltará a chamá-la de vovó. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Mãe, no resumo semanal de 9 a 13 de fevereiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Sinan grita chamando por Zeynep, mas ela não reage. Elias tenta acordar Sule. Meleque pergunta se ela está morta, se chama a ambulância. Elias diz que nada de ambulância, a mãe dela está bêbada. Ele pega uma jarra com água e joga na cara de Sule, fazendo ela acordar. Sinan diz a Sengiz que vai matá-lo se ele tiver matado a sua esposa e o chama de maldito doente. Sengiz diz que Zeynep morreu, já era. Sinan diz, eu juro que vou te matar, animal, e chama por Zeynep. Sengiz se diverte ao ver a aflição dele e diz, é só um ensaio, idiota. Se eu for matar a sua esposa, eu vou fazer isso na frente dos seus olhos. Isso é só uma prévia, direto do filme A Bela Adormecida, muito em breve em todos os cinemas. Sinan fica olhando para ele com muita raiva. Sengiz pergunta por que ele está olhando para ele com aquela cara e diz que a esposa dele acabou de desmaiar, nada demais. Sinan pergunta por que Zeynep não acordou ainda. Sengiz diz que é porque fez ela inalar éter. Sengiz chama Zeynep e ela acorda. Sinan diz a Zeynep que está ali, para ela não ter medo, não vai acontecer nada com ela. Sengiz diz a Zeynep que ela não vai morrer tão fácil assim, ele ainda não terminou com ela. E a amarra novamente. Sule diz a Elias que não tem ideia de onde o Sengiz está. E mesmo se soubesse, não ia contar para ele. E manda ele sair da casa dela. Elias olha para Meleque e Hassan e depois diz para ela. O que eu poderia fazer com você já está condenada. Ele vai embora e Sule deita no sofá. Ali diz a Duru que acha que o Sinan foi atrás do Sengiz sozinho. E vai até a delegacia confirmar suas suspeitas. E depois eles contam para os outros. Sengiz diz a Sinan e Zeynep que antes de serem enviados para outro mundo, acha que devem se divertir um pouco. Sinan diz que ninguém precisa morrer, nem ele e nem eles, que ele solte a Zeynep e aí os dois conversam sozinhos e promete que vai se certificar de que ele sai de tudo isso impune. Sengiz diz que digamos que ele consiga manter a sua promessa, como que ele vai se salvar depois disso? Sinan diz que não entendeu. Sengiz pergunta se ele esqueceu que arruinou a sua vida, pisoteou seus sonhos, fez com que os homens dele batessem nele e quer que tudo fique por isso mesmo. Sengiz diz que vai se vingar dele e é melhor ele colocar isso na cabeça. Sinan pede para ele pelo menos deixar a Zeynep sair. Sengiz dá um tapa na cara dele e manda ele calar a boca. Zeynep diz que já chega, que Sengiz faça o que quiser. Ele está falando de vingança e honra, mas tudo que ele faz é torturá-los. Sinan pede para Zeynep ficar em silêncio. Zeynep pergunta se Sinan não percebe que Sengiz vai matá-los, não importa o que eles dizem. Sengiz diz, bravo, viu? Sua esposa é muito mais esperta que você. Ela já percebeu que isso tudo não tem mais volta. Ali conversa com Mehmet sobre Sinan ter ido atrás de Sengiz sozinho. Mehmet se lembra de que o carro de Sinan tem um dispositivo de GPS e diz a Ali que pode encontrá-lo. Mehmet dá ordens para rastrearem o carro de Sinan. Ali deixa Duru a par do que está acontecendo e diz que liga para ela assim que encontrarem o carro do Sinan. Sengiz diz a Sinan e Zeynep que se o plano dele não fosse matar os dois ali, aquela situação seria perfeita para eles fazerem as pazes e quer saber qual é o problema entre eles. Zeynep diz, não é da sua conta. Irritado, Sengiz pergunta como que não é da sua conta. Diz que o delegado certamente irritou ela ou talvez ele não consiga satisfazê-la de tão obcecada que ela está pela Turna. Furioso, Sinan diz para Sengiz não tocar na sua esposa. Sengiz diz que aposta
Sengiz diz que aposta que o delegado mataria por Zeynep. Quanta beleza! O cabelo dela parece seda. Sengiz cheira o cabelo de Zeynep e diz: essa mulher tem cheiro de flor, mesmo estando nesse lugar. Tá me deixando louco. Sinan chama ele de desgraçado, psicopata doente e jura que vai matá-lo. Sengiz diz a Sinan que foi a Zeynep que começou tudo isso. Se ela não fosse obcecada pela filha de outra mulher, ele não estaria ali. Nossa, tá difícil aguentar isso. Esse infeliz porco imundo fala da Zeynep como se ela fosse uma louca. Zeynep é um anjo que entrou na vida da Meleque. Fez tudo o que fez porque encontrou a criança dentro de um saco de lixo que esse desgraçado colocou. Sem contar com tantas outras maldades que ele já tinha feito para a menina. Que ódio desse animal, esse cafetão imundo, aquela infeliz da Sully, agem como se fossem pais exemplares que cuidam da Meleque com todo carinho. São os ordinários. Infelizmente, essa é a realidade de muitas crianças no mundo. Infelizmente, tem mães como a Sully que as maltratam e permitem que os seus lixos de homens façam tudo de ruim aos filhos delas. Meleque tenta convencer Sully a falar com a polícia sobre o carro de Elias para assim acharem a Zeynep. Sully diz que se fizer isso, o Sengiz nunca vai perdoar elas. Sully diz que também não perdoaria. Sengiz diz a Zeynep e Sinan que precisa ir ao banheiro. E se algum deles tiver vontade para sair, que façam ali mesmo. Sengiz sai e Zeynep diz que tudo isso é culpa sua. Sinan pergunta o que ela poderia ter feito. Zeynep diz que poderia ter sido mais cuidadosa, mas nunca passou pela sua cabeça que o Sengiz pudesse fazer algo assim. Sinan diz que vão sair dali sãos e salvos, que ela confie nele. Ali liga para Duru e ela coloca no viva voz. Ali diz que encontraram um carro do Sinan abandonado em Beikos no meio do caminho. Gans pergunta o que ele quer dizer com isso. Ali diz que a polícia está avaliando a possibilidade de que Sinan tenha encontrado o Sengiz e é bem provável que ele tenha seguido o caminho em outro carro. Kahid tem a ideia de oferecer uma recompensa em dinheiro por informações de Zeynep. Gância diz que se elas querem envolver dinheiro, ela também tem uma ideia. Meleque diz à mãe que talvez o Sengiz fique bravo, mas se a polícia mandar ele para a prisão, ele vai estar vivo. Pergunta se não é melhor e implora para ela ligar para a polícia. Sully diz que tá bom, vai ligar. Mas nesse momento, Gância liga para ela. Sully diz que não pode ouvir ela agora, não tem tempo. Gância pede para ela não desligar e diz que quer fazer uma oferta que ela não vai querer perder. Gância diz que vão dar 85 milhões para ela se ela disser onde o Sengiz está. Sully diz: tá bom, eu vou dizer para vocês. O Sengiz está no inferno, me ouviu? Anotou? Gância diz que não é hora para brincadeira. Sully diz que não está de brincadeira e não entende como elas pensaram que ela ia trair o marido dela por dinheiro. Sully diz que o que quer é que o Sengiz acabe com todos eles porque só desse jeito vão deixá-la em paz. Sully desliga e Meleque diz: a polícia. Furiosa, Sully diz que não vai ligar para a polícia e pergunta se ela não viu. Aquela gente não para de se meter na vida delas. Agora eles que sofram. Sully diz que se eles não forem felizes, elas também não vão ser. Ela cansou. Não aguenta mais essa gente. Para Meleque não ficar olhando para ela e sair dali. Indignada, a senhora Zeynep diz: que mulher sem vergonha. Ela não pode vender o marido agora? Não quer dinheiro? Ela foi capaz de vender a filha, sua própria filha. Gonu diz a Kahid que ela e a senhora Zeynep vão para casa, mas manterão contato. Sengiz está voltando para perto de Zeynep e Sinan assobiando. Zeynep diz a Sinan que ele está vindo. Sinan diz que vai dar certo e ela pode começar. Zeynep então pergunta o que Sinan acha que Sengiz vai fazer. Sengiz para ao escutar eles conversando. Zeynep diz a Sinan que Sengiz vai se vingar de alguma forma. Sinan diz: não tenha medo, querida. Ele não vai fazer nada com a gente. Ou já teria nos matado umas 10 vezes. Eu conheço o tipo. Ele não é homem o bastante. Furioso, Sengiz vai até Sinan e pergunta o que é que ele está falando. Sinan diz que está falando da covardia e falta de coragem dele. Sengiz bate na cara de Sinan e diz que ele é o covarde. Dá outro tapa e diz que é homem o bastante e vai acabar com ele. Sinan diz que ele não sabe o que é ser homem. Se tivesse coragem, o enfrentaria solto. Sengiz diz que vai acabar com ele. Vai matá-lo ali mesmo. Sinan diz: quer lutar?
Então me desamarra e vamos lutar. Me solta se tiver coragem, vai. Sengiz diz que teve uma ideia melhor. Em vez de soltar ele e bater nele, vai soltar a esposa dele e ver como ela é na cama. Enfurecido, Sinan diz para ele não tocar na Zeynep. Sengiz coloca uma fita na boca dele e diz: agora fala, continua falando. Sengiz vai até Zeynep e diz: agora que ele não pode mais te satisfazer, quero que saiba como é estar com um homem de verdade antes de morrer. Eu vou fazer isso por você, tá bom? Desesperada, Zeynep pede para ele não fazer isso. Sengiz diz que quanto mais resistem, mais interessante ficam. Vai mostrar para Sinan o que é ser um homem e sai levando Zeynep com ele. Desesperado, Sinan chora. Zeynep implora para Sengiz não fazer nada e deixá-la ir. Sengiz fica encarando ela com um olhar assustador. Karide diz a Ganse Duru que vai falar com a Sule sozinha e volta em 1 hora. Sengiz diz a Zeynep: ainda não sacou, mulher? O meu problema não é contigo. O meu problema é com o ex-delegado. Eu quero fazer ele sofrer muito. Eu queria muito saber o que está passando na cabeça dele agora. Ele deve estar com muito medo e assustado. Esse é um dos piores castigos da vida. Não fazia a menor ideia do que está acontecendo. Acaba contigo. Karide chega à casa de Sule e pede para ela abrir a porta. Sule manda ela ir para o inferno. Meleque diz: vovó, você já sabe alguma coisa da minha mãe? Karide diz: Turna, abre a porta para mim, meu bem. Sule diz que não vai abrir. Meleque pede para ela abrir. Sule então diz: essa mulher que está lá fora que você chama de avó, foi essa mulher que falou para todo mundo. Foi essa mulher que falou que você estava morta, tá me ouvindo? Ela matou você em vida. Fez até uma tumba toda enfeitadinha de flores para você. E para quê? Pra Zeynep achar que você estava morta, sabia? Arrasada, Meleque diz: a vovó nunca faria isso, não é, vovó? Karide não diz nada, somente chora. Sule diz: mas ela fez sim. O dinheiro faz as pessoas cometerem loucura, sabia? Entendeu, Meleque? Meleque se recusa a acreditar e diz: a vovó não fez isso. Eu sei que isso é mentira, não é? A vovó não faria isso porque ela me ama muito, não é? Karide não consegue dizer nada. Meleque diz para ela falar alguma coisa. Sule diz para Meleque ver se não esquece e engolir o choro. Karide implora para Sule abrir a porta. Sule diz que não vai abrir, o dinheiro dela não entra ali mais e manda ela ir embora, dizendo que já está cansada de lidar com elas. Sule vai para a sala e Meleque abre a porta e diz a Karide: isso que ela falou é verdade? Karide não consegue dizer absolutamente nada, ela apenas chora. Desolada, Meleque fecha a porta. Karide vai chorando pro carro. Ela começa a passar mal, mas mesmo assim entra no carro e segue seu caminho. Ela para em uma farmácia. Depois de tomar um remédio, diz que já está se sentindo melhor. O remédio já está fazendo efeito. A enfermeira diz que a pressão dela está muito alta e a aconselha a ir para um hospital. Karide se recusa, dizendo que está bem e vai para casa. Ganse pergunta se a mãe conseguiu falar com a Sule. Karide disse que não, ela nem quis abrir a porta. Ganse diz que a mãe está pálida demais e parece fraca e pede para ela ir deitar um pouco e descansar. Karide diz que já vai, mas precisa resolver umas coisinhas no escritório antes. Sengiz diz a Zeynep que vai tirar o casaco para ficar parecendo real pro Sinan e sai. Ele vai até Sinan e diz: ufa, ora, eu tô morto, cansadão. Sinan, tua mulher é um furacão na cama, cara. A gente tá se divertindo demais. Ela é mesmo tão gostosa quanto parece. Presta atenção no que eu vou dizer. Alguma vez você já saciou mesmo essa mulher, amigão? Porque eu vou te contar. A mulher não conseguiu resistir aos meus encantos. Ela nunca tinha transado com alguém como eu. Sengiz diz que vai levar a Zeynep para lá agora. Sengiz bagunça o cabelo de Zeynep, dizendo que ele precisa ficar bagunçado porque quer que fique parecendo que aconteceu alguma coisa. E tira o colar dela também. Sengiz vai com Zeynep para onde Sinan está e tira a fita da boca dele. Sinan diz: desculpa, Zeynep, por não ter te protegido. Zeynep diz que tá tudo bem, o Sengiz não fez nada. Sorrindo, o Sengiz diz: você vai acreditar nela? O que mais ela ia dizer?
Sengiz foi maravilhoso, uma beleza. Nunca tive um homem igual a ele antes. Zeynep continua dizendo que é mentira. Sengiz diz que Sinan nunca vai saber se foi verdade ou não, porque a mulher diz que eles não fez, mas ele diz que fez e ele vai acreditar em quem? Zeynep aproveita que Sengiz está distraído olhando para Sinan. Dá um chute nas partes baixas dele, um soco nas costas. Depois pega um pau e acerta na cabeça dele. Sinan diz para ela fugir agora. Zeynep sai correndo. Sengiz se levanta e tenta correr atrás dela, mas Sinan derruba e grita para Zeynep correr. Sengiz levanta, diz que ele foi idiota demais em fazer isso, dá uma surra nele e depois vai atrás de Zeynep. Zeynep corre desesperada tentando fugir de Sengiz. Enquanto isso, Khalid olha o seu testamento. Depois, ela escreve uma carta para Zeynep. Sengiz encontra Zeynep e a leva de volta para o galpão. Zeynep diz a Sinan que não conseguiu fugir dali. Sengiz amarra ela na cadeira novamente e diz que ela e Sinan estão juntinhos de novo e ele é muito melhor do que um cupido. Sengiz diz que a esposa dele lhe deu uma canseira, que vai até beber água e sai. Zeynep diz a Sinan que não conseguiu achar a saída, perdeu a única chance deles saírem dali. Sinan pede para ela não chorar e pergunta se o Sengiz fez alguma coisa com ela. Zeynep diz que não, ele estava mentindo. O Sengiz só queria mexer com ele. Melek vê que Sully está dormindo no sofá e pega o celular dela. Ela volta para o quarto e liga para Gonu. Surpresa ao ouvir a voz dela, Gonu pergunta se aconteceu alguma coisa. Turna diz baixinho: Senhora Pateta, o senhor Sengiz sequestrou a mamãezinha e levou ela no carro de um amigo. Ele chama Elias. Sully acorda, entra no quarto furiosa, perguntando com quem ela está falando e toma o telefone dela. Ao escutar a voz de Sully, Gonu desliga. Gonu diz à senhora Zeynep que vai ligar para o Ali. Ele está na delegacia. Sully briga com Melek perguntando por que ela faz tudo o que ela diz para ela não fazer. Melek fica caladinha. Sully diz que está cansada dela fazer só o que quer. Ela nunca obedece, a chama de atrevida e diz que devia prendê-la para sempre. Sully volta a trancar Melek no quarto. Mehmet diz a Ali que investigaram o nome Elias. Ele é um dos comparsas do Sengiz e está sendo procurado agora mesmo. Ali avisa Gonu. Desesperada, Gonu diz à senhora Zeynep que já tem horas que a polícia está procurando Elias e até agora nada. Ela precisa fazer alguma coisa. A senhora diz que ela não vai sair daquela casa e tenta acalmá-la. A senhora Zeynep diz para dividirem as suas angústias e rezarem juntas, para que tudo se resolva. Gonu implora para Deus não colocá-la à prova usando a dor da sua filha. A filha é tudo para ela e pede forças. No dia seguinte, Hassan está chorando muito. Melek pede para a mãe abrir a porta, dizendo que o Hassan está com fome. Sully abre a porta, pergunta se eles não podem deixá-lo em paz e manda Melek levar o irmão para a cozinha e dar um pão para ele, que assim ele cala a boca. Zeynep diz a Sinan que gostaria de nunca ter o conhecido, porque só assim ele teria uma vida realmente feliz, muito feliz. Sinan diz que começou a viver no dia em que conheceu ela. Sengiz se aproxima deles. Sinan continua tentando se soltar. Zeynep escuta um barulho e diz que o Sengiz está voltando. Sinan pede para ela tentar distrair ele. Sengiz pergunta se Zeynep está preparada para morrer agora, que eles falem suas últimas palavras ou rezem. Zeynep diz que antes gostaria de escrever uma carta para Turna e pergunta se ele vai deixar ela se despedir dela. Sengiz diz que ela e a família dela é completamente doida. Falou que ela está prestes a morrer e ela só fica pensando na Turna. Zeynep pergunta se ele vai deixar ela escrever a carta para Turna. Sengiz começa a desamarrar ela, mas para, dizendo que teve uma ideia melhor. Vai ser bonzinho, vai deixar ela ouvir a voz daquela pirralha. Ele liga para Sully. Sully atende rapidamente e pergunta onde que ele está. Sengiz manda ela colocar Melek na linha. Sully diz para ele falar onde que está, que ela vai. Eles são muito mais fortes juntos. Melek diz alto: Senhor Sengiz, você machucou a minha professora? Sully pede para Sengiz não fazer nada, que possa piorar a vida deles. Sengiz diz que agora já era. Esse é o fim.
e manda ela colocar Meleque na linha para se despedir da professora. Sule pergunta do que ele está falando. Sem paciência, Sengiz diz: bota a menina no telefone. Sule então entrega o celular para Meleque. Sengiz diz a Zeynep que vai dar o maior presente da vida dela. Zeynep pede para ele não falar nada para a Turna. Cruel, Sengiz diz para a Turna dizer adeus para a professorinha, a sua mãe de mentira. Turna pergunta por que a professora Zeynep vai embora. Sengiz diz que a Zeynep vai falar para ela e coloca o celular no ouvido dela. Turna chora ao ouvir a voz da mãe. Zeynep diz: minha garotinha linda, você tá bem? Turna diz que ela disse que não ia abandoná-la e pergunta onde que ela tá. Zeynep diz que ela é uma garotinha tão valente, uma menina tão maravilhosa e vai ter uma vida linda. Turna pede para a mãe não ir embora de novo, que fique ali com ela. Sule escuta tudo caladinha. Zeynep diz a Turna: nunca esqueça que eu te amo. Filha, eu te amo muito, tá bom? Eu te amo muito e você é tudo para mim. Você é a minha vida. Turna chora com desespero. Sule pega o telefone de Meleque e chama por Sengiz. Zeynep consegue soltar as mãos, segura o telefone de Sengiz e diz: região industrial de Beicós. Sengiz dá uma coronhada nela, a fazendo desmaiar. Sinan grita por Zeynep. Sule se desespera, pergunta o que foi isso, o que Sengiz fez. Perturbado, Sengiz sai da sala, deixando Sinan e Zeynep sozinhos. Sule continua pedindo para Sengiz falar onde que tá e diz que vão fugir juntos, é só ele dizer para ela onde que tá. Sengiz diz que é melhor ela não ir para lá porque a situação ali não vai ser bonita. Sule diz que não tá entendendo e pergunta o que tá acontecendo. Sengiz diz que acabou e eles se encontram na outra vida. Sule pergunta por que ele fala essas coisas no telefone. Hassan chora. Sengiz escuta e pergunta se é o Hassan. Sule diz que sim, é o filho deles e ele quer ficar com ele. Sengiz não diz mais nada e fica chorando. Sule implora para ele falar alguma coisa. Sule diz: eu vou até lá, amor, eu tô indo. Meleque pergunta para onde ela vai. Sule diz que vai todo mundo, pega o Hassan e eles saem. Sengiz liga para a mãe. Sanier pergunta o que ele fez. Sengiz diz: não fiz nada, eu só tentei sobreviver, mamãe. Sanier diz que a mãe dele nunca vai deixá-lo sozinho. Sengiz diz que ela nunca demonstrou isso e o trabalho dela desonrou a família. Sengiz diz que vai embora para bem longe. Ela nunca o ajudou, mas gostaria que ela pudesse ajudar o filho dele. A Sule não tem família, é sozinha como ele, e pergunta se ela poderia visitar eles de vez em quando. Sanier implora para ele não fazer isso, não deixá-los. Sengiz diz que não dá, já é tarde demais. Elias é encontrado e levado para a delegacia para depor. Ele jura a Mehmet que Sengiz só pediu o carro emprestado para ele e ele emprestou. Mehmet diz a Ali que vão encontrar logo o carro do Elias. Vão começar de onde o carro do Sinan foi encontrado. E o agradece. Ali diz que eles têm que agradecer a Turna. Ali liga para Duru e deixa ela, Carride e Gância a par do que está acontecendo. Carride entra em desespero, dizendo que o louco do Sengiz vai matar a sua menina. Gância tenta acalmar a mãe. Sinan chama por Zeynep, ele implora para ela reagir. Sengiz volta para o lugar onde eles estão e pergunta se Sinan está pronto. Sengiz diz que o filme vai terminar ali. Pensou em matar Zeynep primeiro e ele logo depois, para ver ele sofrendo e suplicando, mas não deu. Sengiz diz que vai deixar Sinan escolher uma coisa. Diz que tem uma corda e a arma dele ali e pergunta como que ele quer morrer. Sinan não diz nada. Sengiz pega a sua faca. Diz que tem aquilo ali também e pergunta: e se eu cortar o seu pescoço? Hã? Quer que eu corte o seu pescoço? Sinan diz para ele cortar. Por que está perdendo tempo? Sengiz diz que não quer. Se não aproveitar, não vai ter graça nenhuma. Ele vai morrer de qualquer jeito, sendo assim, ele pode fazer uma coisa mais lenta. Sule chega com Meleque e Hassan ao local onde Sengiz está. Ela manda Meleque ficar no carro com Hassan e diz ao motorista que ninguém pode sair dali. O motorista diz: como assim? Que lugar é esse? Sule diz que não é da conta dele, vai pagar ele. Ela entra no armazém, chama por Sengiz e encontra ele, Sinan e Zeynep. Sengiz fica surpreso ao vê-la.
Sule pede para ele não fazer aquilo. Zeynep continua inconsciente. Sinan diz para Sengiz escutar a esposa e não fazer aquilo. Sengiz pega a arma e, furioso, manda Sinan calar a boca ou vai estourar a cabeça dele. Sinan manda ele atirar. Melek sai do carro. O taxista pergunta para onde ela vai e diz que a mãe dela mandou esperar. Melek diz que volta num minutinho. O taxista diz que a mãe dela saiu e não voltou e ela vai fazer a mesma coisa. Vai sair e dar o calote nele. Melek diz que não, jura que vai voltar e pede para ele deixá-la ir. Sule continua implorando para Sengiz não atirar em Sinan, para pensar neles, no filho dele, e diz que não vale a pena, para ele largar aquela arma e ir embora. Sengiz diz que é tarde demais e manda ela sair dali. Sinan consegue soltar as suas mãos e tira a arma dele. Mas Sengiz é mais rápido, pega a outra arma e ameaça matar Zeynep. Sengiz diz que não sabe se a esposa dele está morta, mas se ele não abaixar a arma, vai atirar nela. Sinan solta a arma. Sengiz manda Sule pegar a arma dele. Sule pega e manda ele soltar a Zeynep. Sule diz que já estão com as armas, eles não podem fazer nada e chama ele para ir embora. Sengiz diz a Sinan que ele fez muito mal e nem está arrependido, mas não vai sair impune porque ele não vai deixar. Melek entra no armazém com Hassan. Sule diz para Sengiz deixar eles em paz e ir embora e viver a vida deles. Melek chega na sala onde eles estão, vê Zeynep no chão e diz: "Mamãe?" Sengiz escuta a voz dela. Sule pega Hassan e Melek corre para junto de Zeynep. Melek chora e chama pela mãe. Sengiz não recua e continua apontando a arma para Sinan. Sule diz que Sengiz não pensa nela e nem nele mesmo, mas que olhe para o filho, para o Hassan. O filho dele está chorando e pergunta se no futuro ele quer que o filho siga os passos do pai ou que ele cresça sem o pai, se quer que ele repita a história dele. Sule diz que o futuro deles pode ser diferente e pede para ele não atirar em ninguém. Melek diz a Zeynep: "Mãe, por favor, não vá embora. Por favor, você prometeu, você não pode ir. Você é minha vida, mãe." Zeynep reage e diz: "Turna." Ao ouvir a voz de Zeynep, Sinan tenta se aproximar dela, mas Sengiz não permite. Sule diz a Sengiz que a professora não morreu, ninguém vai prestar queixa contra ele e o chama para ir embora. Sule diz que o bebê dele está chorando, para ele olhar para o filho e que dê um futuro diferente para ele. Ela consegue convencer Sengiz. Sengiz diz a Sinan: "Eu vou embora, delegado. É melhor você não tentar me seguir. Se afasta daí. Se você tentar me seguir, eu juro que volto para te matar." Sinan promete que não vai procurar ele. Sule chama Melek para ir com eles. Melek chora, sem saber o que fazer. Sule diz: "Vamos, Melek. Você vem com a gente ou não?" Melek segura a mão de Zeynep e não consegue deixar ela, mesmo preocupada com Hassan. Sule diz: "Bem, vamos, deixa, adeus." E sai com Sengiz e Hassan. Sinan chama por Zeynep. Sule e Sengiz saem e o taxista pergunta para onde eles vão. Sengiz aponta a arma para ele, o chama de idiota e manda ele não encher o saco. Sengiz manda Sule entrar no carro de Elias e eles saem em alta velocidade. Sinan sai correndo, manda o taxista chamar uma ambulância e ligar para a polícia agora. Ele entra no táxi e começa a seguir o carro de Sengiz. Nervoso, Sengiz diz a Sule que estão indo atrás deles. Ele dirige em alta velocidade e Sinan segue na cola dele. Sule diz a Sengiz que não está se sentindo bem e vai vomitar. Sengiz diz que estão enrolados até o pescoço e ela preocupada com o estômago, que vomite onde quiser. Sinan diz que Sengiz não vai fugir dele, não vai mesmo. A ambulância e a polícia já estão no armazém onde Zeynep e Turna estão. O taxista diz ao policial que não percebeu o que estava acontecendo. Deixaram ele cuidando das crianças e roubaram o carro dele. Ali e Mehmet chegam juntos. Zeynep sai em uma maca com Turna ao lado dela. Ali pergunta como que Zeynep está. Ela diz que está bem. Turna quer ir na ambulância com a mãe e pede para não a separarem dela. O doutor permite que ela vá na ambulância com Zeynep. Zeynep pergunta a Ali por Sinan. Ali diz que Sinan foi atrás deles.
Zeynep diz que o Sengi está armado. Mehmet diz a Ali que já tem a localização dos Sengis e estão indo para lá. Ali diz que vai seguir a ambulância da Zeynep. Turna liga para Gonu e diz que está com a mãe. Surpresa, Gonu pergunta onde ela está e diz que está indo lá se reunir com elas. Turna diz que estão numa ambulância. Gonu pensa que aconteceu o pior e se desespera. Então Turna diz: não se assusta, senhora Pateta. A minha mãe está conversando comigo e com os olhos abertos. O médico já me disse muitas vezes que ela vai ficar bem. Não precisa se preocupar, foi ela que me deu seu número. Gonu pede para ela passar o telefone para Zeynep porque ela quer escutar a voz da filha. Turna coloca o telefone no ouvido da mãe. Gonu diz: alô, Zeynep, querida, meu amor, você está sentindo dor, querida? Zeynep diz que ela não precisa se preocupar, que está bem e a Turna está com ela. Gonu diz que Zeynep é tudo para ela, a ama muito e pede para ela nunca se esquecer disso. A senhora Zeynep diz que Gonu vai gastar todo o tempo chorando, que passe para ela, que ela quer ouvir a neta. O médico diz a Turna que está na hora de desligar, a mãe dela precisa descansar. Turna diz à senhora Pateta que precisa desligar porque o médico disse que a mãe dela precisa descansar. Gonu diz que está indo para o hospital para onde elas vão. Sengi para o carro na estrada e sai correndo. Sulha diz para ele esperar e vai atrás dele. Sinan chega. Nesse momento, Sulha acaba caindo com Hassan ao tentar atravessar para o outro lado. Essa cretina da Sulha coloca a vida do próprio filho em risco para seguir esse animal torturador, canalha dos Sengis. Ô, mulherzinha ordinária sem futuro. Sinan corre para ajudar ela. Ele consegue tirar Sulha e Hassan do caminho, mas um caminhão vem em alta velocidade e bate nele, o jogando longe. Sengis vê tudo. Sulha fica chocada, mas ela e Sengis fogem do local. Já no hospital, Turna diz que a mãe vai melhorar, ela vai ficar bem e elas nunca vão se separar. Zeynep promete que nunca vão se separar e pede para ela não se preocupar. Zeynep é levada para fazer alguns exames e Ali fica com Turna. Carride chega ao hospital. Turna olha com tristeza para ela, mas não diz nada. Sem graça, Carride diz que vai ver Zeynep. Gonu chega logo em seguida. Muito feliz, ela e Turna se abraçam. Carride vai até a sala de espera onde Zeynep está. Carride a chama de querida, diz que ficou com tanto medo e pergunta se ela está sentindo alguma dor. Zeynep diz que nada. Carride diz que esses dias vão acabar e ela vai ficar bem. Zeynep diz: eu vou melhorar, essas feridas vão se curar, o Sengis não vai estar nos meus pesadelos. Mas a ferida que você abriu, mãe, como vai cicatrizar? Como eu vou melhorar? Carride diz que sabia que isso ia acontecer quando mentiu para ela. Zeynep diz: e mentiu. Carride diz: para salvar a minha própria filha, eu sacrifiquei uma criança. Zeynep diz: ela não é qualquer criança, ela é minha filha, ela é sua neta. Carride diz: essa foi a pior parte de todas. Eu tive que tomar uma decisão, Zeynep, e eu escolhi você. E eu sabia que você ia descobrir a verdade e que então estaríamos nessa situação. Mas escolhi você. Zeynep diz que ela nem se arrepende. Carride diz: nós mães não temos tempo para isso. Nós só fazemos o que é necessário ser feito. Zeynep diz que não pode aceitar isso. Carride diz: você não precisa aceitar, querida. Sabe qual é a coisa mais difícil de você ser mãe de uma criança que você não gestou? Você carrega uma grande responsabilidade. Além de um amor infinito, Zeynep. Você é a protetora, mas por escolha. Zeynep diz que a Turna significa o mesmo para ela. Carride diz que sabe que ela nunca vai perdoá-la. É a escolha dela. Mas um dia, ela não vai estar do lado dela e nesse dia, quer que ela não se culpe. Que não seja dura consigo mesma e não se sinta mal por isso, porque ela sabe muito bem que ela ama. Carride sai e Zeynep desaba no choro. Carride começa a passar mal no corredor. Gonu se aproxima dela, perguntando se ela já viu a Zeynep, e percebe que ela não está bem. Carride desmaia e Gonu pede por ajuda. Mehmet lamenta a morte de Sinan. O corpo de Sinan é enterrado.
Gonu permanece ao lado de Zeynep. Carride abraça Zeynep e diz que quer que ela a perdoe, pois é a culpada do que aconteceu. Zeynep pede para a mãe e as irmãs irem embora, porque quer ficar um pouco sozinha. Zeynep diz para Turna ir com a senhora Pateta. Turna abraça a mãe chorando muito. Zeynep diz para ela não ficar preocupada que vai ficar bem. Ela pode ir. Arrasada, Zeynep diz a Sinan que a vida é muito injusta. Agora ela tem a Turna, mas não tem ele. Ela nunca está totalmente completa. Queria que ele estivesse ali. Zeynep diz que quase ninguém a amou tanto na vida como ele. O agradece por ter ficado do lado dela e por todo o amor dele. Zeynep está saindo quando vê Sule chegando. Sule se aproxima dela e diz: meus sentimentos, que Deus te conforte nesse momento de dor. O seu marido salvou a minha vida e a vida do meu filho também. Eu precisava vir aqui homenagear ele. Zeynep diz que o Sinan morreu por culpa dela. Sule diz que não foi ali para falar ou não quem é a culpada pela morte dele. Sabe que existem outros culpados, mas vai ficar quieta. Sule pergunta como que a Meleque está. Zeynep pergunta se isso importa para ela. Sule diz que é claro que importa, é a mãe dela, mas sabe que ela está bem estando com ela. Sabe que a Meleque fica muito melhor com ela, não dá para negar. A Meleque ama muito ela. Viu como a Meleque chorava no galpão, chamando ela de mãe. Sule continua. Ela te fazia carinho e dizia que te amava. E eu vi nos olhos da minha filha que ela não poderia viver sem você. Ela falou tanta coisa quando você estava ali e uma te fez querer viver. Você é minha mãezinha. Olha, Zeynep, eu sei, eu posso ser louca, eu posso ser obstinada, mas eu não sou cega, Zeynep. E é por isso que eu te digo. Olha, pode ficar com a Meleque. Surpresa, Zeynep disse. O quê? Sule disse que ela ouviu direito. Que não peça para ela repetir. Pode ficar com a Meleque. Cansou de ficar brigando com ela e cedo ou tarde isso ia acontecer mesmo. A Meleque ama ela e ela abençoa as duas. É sério. Mas tem uma condição. Zeynep disse que é claro, ela foi até ali para negociar. Sule disse que ela pode chamar como quiser, negociar, fazer um trato. Zeynep pergunta o que ela quer. Sule diz que a Meleque vai ficar com ela, mas ela vai ter que tirar a denúncia contra os sem giz. Essa Sule é burra mesmo, não cansa de defender essa porcaria de homem, pelo amor de Deus. Zeynep pergunta se Sule achou que ela ia aceitar isso. Sule pergunta por que ela não aceitaria, se quer se vingar dela. Zeynep diz que quer justiça. Sule diz que agora ela quer justiça, mas sequestrou a filha dela. E pra quê? Se vai viver em busca de vingança? E pergunta se ela quer que ela fuja com ração pra sempre. Sule diz para acabarem com essa guerra agora, porque não aguenta mais e sabe que ela também não aguenta mais. Ela não pode mais viver sem a Meleque e ela não pode viver sem o sem giz. Zeynep vai saindo sem falar nada. Sule implora para ela falar alguma coisa, dizer o que ela precisa fazer para ela tirar a queixa contra o seu marido. Zeynep diz que tá bom, vai falar com a mãe e vão resolver o que puder. Zeynep conta para Carride, Gonu e Ganse como foi a conversa com Sule e diz que ela falou que vai lhe dar a Turna em troca dela tirar a denúncia contra o sem giz. Nervosa, Ganse diz a Zeynep que nem sonhando, ela vai retirar essa denúncia. Vão a julgamento e o sem giz vai ser condenado pelo sequestro dela. A irmã sabe que ele não tem chance. Zeynep diz que sabe, mas achou que com a ajuda da mãe pudessem fazer algo. Ganse pergunta se isso quer dizer que ela vai ajudar a Sule do mesmo jeito. Zeynep diz que não está nem um pouco a fim de discutir, já tomou a sua decisão. Carride diz que vão pensar nisso e depois decidem o que podem fazer. Irritada, Ganse deseja boa sorte para elas e se retira. Zeynep agradece a mãe por pensar nela e diz que vai falar com a Turna primeiro. Gonu pergunta se Zeynep tem certeza que quer fazer isso mesmo, porque não quer que depois ela se arrependa. Zeynep diz que tem certeza e não quer que a Turna sofra. Gonu diz, você já fez e ainda faz tantas coisas pela Turna. Nenhuma pessoa faria. Se você tem certeza disso, então eu te apoio. Saiba disso. Sule chega ao local onde ela e Sem Giz estão se escondendo. Irritadinho, ele pergunta se ela falou com a professorinha e o que ela disse. Sule diz que ela aceitou. Sem Giz diz, chega de fugir, aleluia. Sule diz que ele nem imagina tudo o que ela falou para conseguir convencer a Zeynep.
Sengiz pergunta o que elas vão fazer. Sule diz que vai ligar para Zeynep porque ela queria falar com a família antes. Turna pergunta à mãe se nunca mais vão se separar, se ela não vai precisar ir embora. Zeynep diz que não, ela vai poder morar ali e pergunta o que ela acha. Turna diz que adorou, tá feliz, mas pergunta quando que vão trazer o Hassan. Zeynep diz que o Hassan vai ficar com eles. Turna diz que vai ficar com saudades, era ela que cuidava dele, e pergunta o que vão fazer sem ela. Zeynep fica sem saber o que dizer. Turna então diz: Mãe, eu quero muito ficar com você. Eu quero que a gente more juntas, mas ele é meu irmãozinho. Eu quero voltar para eles. E se eles fizerem com ele tudo o que fizeram comigo? Zeynep fica muito preocupada. Nesse momento, Sule liga para ela. Zeynep diz à Turna que já volta e se afasta um pouco dela para atender. Sule vai logo perguntando se ela contou para a família sobre a denúncia. Zeynep diz que podem fazer umas coisas, mas outras não tem como. Sule diz que podem negociar os detalhes, só quer saber o que ela decidiu. Zeynep diz que tá bom, vão fazer o que falaram, mas agora ela tem uma condição. Sule diz: Então você vai usar a minha mesma jogada, Zeynep. Zeynep diz que precisam conversar, mas não pode ser por telefone, tem que ser pessoalmente. E se falam amanhã. Sule diz que vai ver onde pode encontrá-la e avisa ela. Sengiz diz a Sule para pensarem melhor nisso, para que a Zeynep não tente mentir para eles. No dia seguinte, Sule se encontra com Zeynep e leva ela até Sengiz. Sengiz fala para Zeynep sentar. Nervosa, Zeynep diz para conversarem logo porque ela precisa ir embora. Sule diz para ela desembuchar logo. Zeynep pergunta pelo Hassan se ele está bem. Sengiz diz que sim, ele está lá dentro. Zeynep diz que vai retirar a denúncia. A mãe vai pagar um advogado para o Sengiz e, em troca, Sule vai dar a Turna para ela. Mas tem uma condição. A Turna só quer ficar com ela se o Hassan também vier. Sule pergunta se ela tá louca. Que invenção é essa agora? Ela quer os seus 2 filhos. Zeynep diz que só tá pedindo pela Turna. Sule diz que ela enlouqueceu mesmo. Tá achando que é quem? Sengiz diz a Zeynep que entende o que ela quer e sabe que é com boa intenção, mas que ela fique só com a Meleque e deixe eles em paz. Não vai dar o seu filho para ela. Zeynep pergunta desde quando ele se preocupa com o filho. Ordinário, Sengiz diz: Ele é meu filho, professora. Ele não é a Meleque. Sule fica olhando surpresa para ele. Sengiz continua: Pega a Meleque, mas não te daria o meu filho. Zeynep diz que se ele for preso, também não vai poder ver o filho. Sule diz que se o Sengiz for para a cadeia, ela também se entrega para a polícia e o Hassan também vai com ela. A Meleque vai para a adoção e aí ela perde ela para sempre. Zeynep diz: Então tá, eu não vou retirar a denúncia. Sengiz diz que ela está pressionando demais, que não teste os limites deles, porque sabe do que ele é capaz. Zeynep diz para eles não separarem os irmãos, pensar no bem deles. Sule diz: Ah, claro, não vamos separar e você leva os 2. Você tá louca, mulher? Zeynep diz que parece que eles preferem viver fugindo por aí. Sengiz diz que tá bom. Então, ele tem outro trato. Ela livra eles da prisão e eles dão a Meleque para ela. Ela aluga uma casa bacana para eles, perto da delas, e poderão ser vizinhos. A Meleque vai poder ver o irmão quando bem entender. Sule diz: E eu poderia ver a Meleque. Sengiz pergunta o que Zeynep acha. Zeynep se recorda do que Turna disse para ela e diz que aceita o trato. Sengiz diz que tá bom, eles têm um trato e estende a mão para ela. Zeynep se afasta, diz para ele não encostar nela, que vão se falando para resolver tudo e vai embora. Zeynep conta para Duru e Ganse o trato que fez com Sule e Sengiz. Ganse diz que era só o que faltava, ter aqueles lunáticos como vizinhos. Turna se aproxima da mãe, a abraça e pergunta se o Hassan vai morar com elas. Zeynep diz que o Hassan vai morar bem pertinho delas, assim ela pode visitar ele sempre que quiser. Turna diz: Eles não vão cuidar dele, ele vai ficar com fome. Eu vou embora. Zeynep diz: Filha, não fica triste, meu amor. Se você fica triste, eu fico triste. Você se lembra do que eu prometi? Eu disse que a gente estaria juntas para sempre e eu cumpri essa promessa, não cumpri? A gente tá juntas, não tá? E eu prometo mais uma coisa. Eu vou dar um jeito nisso, mas eu preciso de tempo agora, você me entende?
Eu vou fazer com que o Hassan fique bem e que ele seja muito feliz. Mas agora eu preciso de tempo para ajeitar tudo, tá bom? Você me dá só um pouquinho do seu tempo, mas fica comigo, tá? Turna diz que a mãe é a vida dela. Zeynep conta para a mãe como foi o acordo que fez com Sula e Sengiz. Diz que acha que essa é a melhor opção porque vão poder vigiar eles de perto e pergunta o que fazem agora. Carride explica para ela como agirão. No dia seguinte, Carride vai ao tribunal e conversa com o juiz. Sula pergunta a Carride se acabou, se já podem ir embora dali. Sengiz diz, claro boneca, agora somos livres que nem pássaros. Carride diz que ele é livre por hora. A polícia não vai ficar procurando ele, mas o processo continua. Ele está em liberdade condicional. Carride entrega as chaves e o endereço da casa que alugaram para eles e diz que podem se mudar agora mesmo. Sula pergunta cadê a Zeynep e diz que era ela que ia dar as chaves. Carride diz, eu já dei as chaves, não dei? O que mais você quer? A Zeynep está lá fora no carro me esperando. Ela não queria ver vocês. Sula diz, como se a gente quisesse ver ela também. Sula diz para Sula não complicar mais e para Carride falar para Zeynep que eles agradecem e que não esquecerão dessa generosidade. Turna diz a Gonu que queria muito morar com Hassan porque fica preocupada com ele, mas sabe que a mãe prometeu que vai protegê-lo também. Gonu diz que todo mundo vai protegê-lo. Elas querem que eles sejam felizes. Carride e Zeynep chegam. Turna pergunta à mãe se o Hassan não veio. Zeynep diz que elas já falaram sobre isso. Turna diz que sabe que já tinham conversado, mas achou que ele podia ver. Mas tudo bem, ele está pertinho. Carride diz, sim, netinha, aluguei uma casa perto daqui. Você vai ver o seu irmão sempre que quiser. Turna não dirige a palavra a Carride. Diz à mãe que vai ajudar a senhora Pateta na cozinha e sai. Zeynep diz à mãe que ela está tão zangada e triste. Carride diz que Zeynep precisa saber de uma coisa e fala que a Sula contou para a Turna que ela mentiu sobre a morte dela. Carride diz que a Turna está zangada sim, mas é com ela, nem quer falar com ela. Zeynep pergunta a Turna se ela não quer falar com a avó. Turna fica em silêncio. Zeynep diz que ela tem razão, tá certa, ela também não queria falar. Mas às vezes as mães também cometem erros e os filhos devem perdoar suas mães, porque elas perdoam quando os filhos erram. Zeynep diz que elas passaram por tantas coisas, mas agora vão ser felizes, porque não esquecem de tudo e perdoam todo mundo. Turna diz que tá bom e está disposta a falar com a vovó agora. Zeynep agradece e a leva para falar com a mãe. Turna abraça Carride e depois diz, eu vou voltar a falar com você, vovó, eu não tô mais brava. Carride a abraça e diz, querida, muito obrigada, Turna, muito obrigada. Turna, olha, trouxemos o Hassan para cá e vamos continuar tentando. Nós nunca desistiremos, pode acreditar nisso. O Hassan é seu irmão e nós o amamos muito também. Eu espero que vivam juntos e felizes por muitos anos, sempre unidos, mesmo que eu não esteja aqui para ver. Carride diz a Zeynep que também fez algo pela Turna, para que ela sempre se lembre dela, e revela que a incluiu no seu testamento. Zeynep pede para a Turna descer que ela já vai, e pergunta por que a mãe decidiu fazer isso. Carride diz que foi muito injusta com ela e a Turna. Sabe que isso não vai pagar as coisas que ela fez, mas mesmo assim queria fazer algo. Se puder ajudar a Turna a ter uma vida feliz, ficará realizada. Então talvez ela se lembre dela com carinho quando ela não estiver mais ali. Zeynep pergunta se a mãe está tentando fazer ela ficar brava ou chorar. Carride a abraça, chorando. Sula, Sengiz e Hassan chegam na casa nova. Sula fica deslumbrada. Duru conta para Ali sobre o acordo que Zeynep fez com Sula e Sengiz. Ali diz que graças a tudo que a Zeynep está fazendo, a vida de duas crianças vai mudar muito. Turna pergunta à mãe se podem ver o Hassan agora. Zeynep diz que sim. Turna pergunta à mãe o que é um testamento. Zeynep diz que é quando a vovó guarda uma quantidade de dinheiro para a escola dela e mais umas outras coisas. Turna pergunta se então é como um presente. Zeynep diz que sim. Ao ver Zeynep e Turna na porta, Sula diz, oh, as vizinhas, elas vieram nos receber. Meleque?
Zeynep diz que a Turna quer ver o Hassan. Sule diz que achou que era dela que ela tinha saudade e pergunta se ela não sentiu falta da mãe. Turna não diz nada. E Zeynep pergunta onde que está o Hassan. Sule diz que ele está dormindo. Turna diz que vai ver ele e vai entrando. Mas Cengiz não permite. Zeynep diz que não é para ele tocar nela. Imundo infeliz, Cengiz diz a Zeynep: olha só, essa aqui é a nossa casa. Ninguém pode entrar sem a nossa autorização. Zeynep pergunta do que ele está falando. Fizeram um acordo e a Turna pode ver o irmão sempre que quiser. Cengiz diz que sim, mas ela está esquecendo de uma cláusula muito importante. Ela não pode ver o filho dele quando quiser. Quando ele disser que é possível, então ela verá. Vai pedir a autorização dele e perguntar se é um bom momento. Se é um bom momento. Se ele estiver em casa de bom humor para receber visitas, então ela poderá ver o irmão. Sule não diz nada. Turna diz: Senhor Cengiz, eu posso ver o Hassan por um momento? Cengiz diz que da próxima vez a mãe dela vai ligar para ele primeiro e pedir com jeitinho. Então ela poderá ver o irmão. Turna pede, por favor, só 5 minutos. Furiosa, mas tentando se controlar, Zeynep diz a Cengiz: ela pode ver o irmão? Cengiz vira a cara. Zeynep diz a Turna: vamos, meu bem, eu peço permissão da próxima vez. E elas vão embora. À noite, muito triste por não ter visto o irmão, Turna não quer comer. Zeynep diz que sabe que ela está triste pelo que aconteceu, mas ela tem que ser forte e insiste para ela comer pelo menos o mingau que Gonu fez. Turna pergunta se pode comer no quarto. Zeynep diz que é claro que ela pode. Turna pega o mingau e sai da mesa. Karide diz que era óbvio que o Cengiz ia querer tirar vantagem de toda essa situação. Ganse diz que enquanto elas continuarem dando chance, o Cengiz vai levar cada vez mais vantagens. Zeynep diz a Ganse que não é estúpida e sabe muito bem o tipo de homem que o Cengiz é. Turna sai escondida de casa para ver o irmão. Sule pergunta o que ela está fazendo ali àquela hora. Turna diz que trouxe mingau para o Hassan e pergunta se pode dar para ele. Duru diz a Zeynep que a Turna não está no quarto. Já procurou ela e não encontrou. Zeynep diz que sabe onde ela está. Ela foi ver o Hassan e vai até lá buscá-la. Turna está feliz dando mingau para Hassan. Diz que sentiu muita falta dele e sempre vai visitá-lo. Nunca vai deixá-lo. Sule diz: mas você me deixou, Meleque. Você ama ela tanto assim? Meleque não diz nada. Sule diz: você disse para ela: você é minha vida, mamãe, e eu te amo mais que tudo. A primeira vez que eu vi o nome dela foi no seu caderninho, onde você tinha uma lista das coisas que mais amava. Você não escreveu mãe lá, mas você escreveu o nome daquela mulher. E eu me senti muito mal, sabia disso? Você não me ama, menina? Nem um pouquinho? Cengiz desce e pergunta o que aquela pirralha está fazendo ali. Sule diz que ela trouxe sobremesa para o Hassan. Escroto nojento, Cengiz pergunta o que disse, porque ela deixou ela entrar naquela casa. Sule diz que tá bom, daqui a pouco ela vai. Cengiz diz que daqui a pouco não, ela vai agora, e manda ela levantar. A campainha toca. Cengiz vai abrir a porta e Zeynep pergunta se a Turna tá lá. Cengiz diz que sim, mas ela tá ignorando os termos do acordo que fizeram. Ela tem que ligar e pedir a autorização dele. Elas só virão quando ele deixar e pergunta se ficou claro. Zeynep diz que se ele tivesse deixado a Turna ver o irmão, ela não teria corrido para lá. Cengiz diz que vão ter que respeitar a decisão dele. Zeynep chama por Turna, já que Cengiz não deixa ela entrar. Ao escutar a voz de Zeynep, Turna diz: a minha mãe tá aqui. Sule fica morrendo de raiva e inveja. Turna pergunta se pode ficar mais um pouco com o Hassan. Sule diz: eu não sei. Você pode perguntar para sua mãe. Você preferiu deixar o Hassan por causa dela. Você sabe que poderia morar aqui e ficar com seu irmão, só que você o abandonou. Turna diz que não abandonou o irmão. Vai cuidar dele, vai comprar roupa para ele, comprar sapatos e trazer comida. Sule diz que pelo que vê, ela está feliz com a família e se está pensando que a professora vai ajudar ela, se engana. Ela já está cuidando dela e não pode cuidar do irmão dela também. Turna diz: ela vai cuidar dele também e além disso, eu também tenho dinheiro. A minha avó me deu um presente, um testamento, e eu vou dar muitos presentes para o Hassan.
Sengiz volta para a sala nesse momento e fica sabendo que Carride colocou ela no testamento. Zeynep volta para casa com Turna e Hassan. Surpresa, Duru pergunta se a irmã conseguiu trazer o Hassan. Zeynep diz que por essa noite sim e pede para ela levar os dois lá para cima. Carride diz a Zeynep que não esperava que eles fossem deixar ela trazer a criança. Zeynep diz que também não esperava isso. O Sengiz mudou de ideia, entrou para pegar a Turna e apareceu com o Hassan para ficar ali com elas essa noite. Gansa irrita Zeynep falando sobre a situação. E Zeynep diz à mãe que é melhor ir para a casa da Gonu com as crianças. Sengiz diz que aquelas mulheres são loucas de verdade, inclui a filha de outra pessoa no testamento. Sule diz que elas têm muito dinheiro que não sabem nem com que gastar, e elas sempre ganham a meleca exatamente assim. Sengiz diz que ela só vai ser a herdeira quando aquela mulher morrer. Sule diz que aquela velha já está à beira da morte. Sengiz diz que não pode esperar tanto tempo assim. A senhora Zeynep agradece Zeynep por ter levado as crianças para lá. Zeynep e Turna levam Hassan para a cama. A senhora Zeynep diz a Gonu: que Deus me perdoe, porque eu sei que o meu filho era como esse desgraçado do Sengiz. Gonu diz que tá bom, não importa, não vão falar sobre isso. A senhora diz: não me interrompa. Eu sei que ele fez vocês, Zeynep, sofrerem muito. Não que eu tenha aceitado os erros dele, mas você sabe, até um ouriço acaricia os seus filhotes como se fossem de algodão. Gonu, todos pagaremos pelos nossos erros depois dessa vida. Mas você me acolheu, você me tratou com respeito. Minha neta é igual a você. Ela também acolheu essas crianças. Que Deus abençoe vocês duas. Obrigada, obrigada. Gonu fica emocionada com o reconhecimento da senhora e a agradece. Sule diz a Sengiz que a partir do momento que ele ouviu falar sobre o testamento, ele não consegue parar de pensar nisso. Eles quase morreram, não são mais fugitivos, saíram do ninho de ratos, agora estão vivendo num palácio, mas isso não basta para ele. E pergunta se tudo aquilo não é suficiente para ele. Sengiz diz que não é suficiente. Não podem enganá-lo com um pouco de dinheiro em uma casa bonita. Eles precisam pegar a parte deles. Eles têm um testamento, que ela não se contente só com uma casinha. Que pare de ser medíocre. Zeynep tem um pesadelo com o pai e a mãe. Mustafa dizia que Gonu não ia sair. Gonu chorava e pedia para ele não fazer aquilo. Durante o pesadelo, nós veremos Zeynep se lembrar de como ela colocou fogo no quarto do pai enquanto ele estava dormindo. Zeynep entrou no quarto com cuidado. Colocou fogo na cama e saiu. Gonu chamava por ela. Zeynep acorda assustada. Ela sai do quarto e encontra Gonu na cozinha. Gonu prepara um leite para as duas. Zeynep diz a ela que teve um sonho. Foi tão estranho. Era tão nítido que parecia até que era real. Na verdade, parecia mais como uma lembrança. Gonu pede para ela lhe contar como foi. Zeynep diz: tinha uma garotinha lá. Ela estava parada na frente de um quarto. Tinha fogo lá dentro. O rosto da menina estava vermelho por causa do reflexo do fogo. Nesse momento, uma mulher começou a gritar: Zeynep, cadê você? Zeynep, onde você está? Então eu entendi que eu era aquela menina. Eu estava parada ali. Eu só estava olhando. Tinha vários fósforos espalhados pelo chão. E aí eu acordei. Gonu fica sem reação. Zeynep a chama. Gonu muda de assunto, dizendo que ela não tomou leite. Zeynep toma e diz que se lembra daquele sabor. Gonu diz que colocou um pouco de canela como fazia quando ela era pequena e pergunta se ela se lembra. Nós veremos Zeynep se recordar disso. Zeynep diz que já se passaram 25 anos. Durante 25 anos, ela preparou aquele leite tantas vezes, mas nunca conseguiu chegar àquele sabor. No dia seguinte, Zeynep se encontra com Ali em uma cafeteria. Conta para ele sobre o sonho que teve e pede para ele encontrar os arquivos daquele incêndio que condenou a senhora Gonu. Ali diz que não entende exatamente o que ela está procurando. Zeynep diz que não sabe. Depois desse sonho, ela precisa saber como o fogo começou. Isso é muito importante para ela. Ali diz que vai tentar encontrar. Ganser não gosta de saber que a mãe incluiu Turna no testamento dela e pergunta por que ela fez isso.
Carride diz: porque a Turna é minha neta. Nervosa, Ganse diz: a sua neta? A Sula e o Senji estão ao lado dela agora, esperando a hora de atacar. Você não percebe? Duru diz a Ganse que a fortuna é toda da mãe. Ela pode fazer o que quiser e isso não é da conta delas. Ganse diz que não sabe porque elas estão agindo sem raciocinar e sai, muito irritada. Zeynep volta para a casa de Gonu e vê uma caixa. Gonu diz que são os pertences do Sinan que trouxeram hoje cedo. Zeynep abre a caixa, pega uma foto e nós veremos que a ficha policial de Gonu está lá dentro. Ali liga para Gonu, pede para ela não dizer que está falando com ele e pergunta se a Zeynep está lá. Gonu diz que sim. Ali diz que precisa falar uma coisa importante para ela. Gonu diz que vai ligar mais tarde para ele. Ela serve o chá para a Zeynep. Depois diz que esqueceu uma coisa, já volta e vai para a loja. Zeynep fica intrigada. Preocupada, Gonu liga para Ali e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ali fala sobre a conversa que teve com Zeynep e diz que ela começou a investigar o incêndio. Gonu pergunta o que ele vai dizer para ela. Ali pergunta o que ela quer que ele diga. Gonu diz que o que ela sabe por enquanto é suficiente. Ali diz que pode dizer que encontrou um arquivo que diz que o fogo começou com uma lâmpada a gás. Gonu o agradece.